Olá, vamos resolver nesse vídeo uma aplicação da trigonometria. Eu chamei aqui de exemplo clássico, porque em todos os livros de trigonometria, exercícios como esse aparecem. Calcular altura de muro, de árvore, de prédio, assim como esse, dado um ângulo de observação e uma distância, né, do objeto que a gente quer calcular a altura. Então aqui eu não coloquei o enunciado, mas para ficar um pouco mais prático, mas pede-se a altura do prédio, sendo que aqui nesse ponto, afastado a 100 metros do prédio, poderia ter um observador ou um aparelho fazendo uma observação. Mediante um ângulo de 60 graus, ele enxerga o topo do prédio e está afastado a 100 metros dele. E aí pede-se para inferir, né, a altura do prédio em relação a essas medidas dadas. O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, é perceber que nós temos aqui então, se eu puxar um esboço, um triângulo retângulo, né, formado aqui na altura do prédio, aí aqui os 100 metros de distância. Aqui no caso, aqui tem a cota, né, o desenho de uma cota da altura, mas eu posso projetá-la nessa face aqui do prédio, porque é a mesma, e a gente vai considerar esse triângulo retângulo aqui. E aqui nós temos o ângulo de 60 graus, conforme a figura lá. Então, temos na figura esse triângulo retângulo. E aí a gente percebe o quê? Veja aqui, ó, o ângulo de 90 graus, quem está à frente dele sempre a hipotenusa. E aqui não tem valor numérico, a gente não precisa se importar com ela agora. À frente do ângulo de 60 graus, a gente tem o H, então ele funciona aqui como um cateto oposto, né, ao ângulo dado aí, ele é um cateto oposto, e o 100 está ao lado do 60, então ele vai funcionar aqui como um cateto adjacente. Daí então a gente tem cateto oposto como a incógnita e cateto adjacente como um número dado e o ângulo aqui de 60. Então, cateto oposto com adjacente, a função trigonométrica mais provável é a tangente. Tangente de 60 graus, que vai ser igual aqui, uma razão do cateto oposto, que é o h, que é a nossa incógnita, dividido por 100, que é o cateto adjacente aqui, equivalente aos 100 metros. Daí agora, o que a gente precisa é somente saber o valor numérico da tangente de 60 graus. O exercício pode ter dado no enunciado, né, o valor da tangente, ou então do seno e do cosseno, e aí você consegue calcular com esses valores a tangente. Ou então, para esse exercício, eu queria mostrar o seguinte, uma calculadora. Então, na calculadora científica, eu havia dito num vídeo anterior que ele possui essas três funções trigonométricas que a gente está estudando. Ó, o seno, escrito aqui como sin, porque está em inglês, né? Então, seno, o cosseno aqui ao lado e a tan, que é a tangente. E só temos que tomar um cuidado que a calculadora ela deve estar configurada em graus, né? Porque a calculadora científica, né, a gente pode colocar graus ou radianos. Isso a gente vai ver mais para frente. Ela já está em graus, eu deixei configurado aqui corretamente. Então eu vou calcular aqui, ó, a tangente de 60 graus. E aí vai ser igual raiz quadrada de 3, que eu vou apertar essa tecla aqui SD, ele vai me mostrar o número decimal 1,732. Eu vou usar 1,73 apenas. Então aqui a tangente de 60 graus, 1,73. Isso é igual a h sobre 100. Daí, o nosso h é igual a 100 vezes 1,73. Então, h é igual a 173 metros, né? Porque nós estamos aqui usando a unidade de comprimento metros. Então, a altura do prédio, 173 metros. Isso a gente poderia colocar aqui aproximadamente, né? Até porque a gente pegou esse valor aqui da tangente, um valor mais arredondado, né? Na verdade, a gente encurtou o valor aí. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!